Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graças a Deus, irmãos. Privilégio estar com vocês novamente. Enquanto a maioria de nós está lá na JC, nós prosseguimos aqui com o serviço, cultuando o Senhor. Meus irmãos, nós, ao vivermos o nosso dia a dia, nos deparamos com um mundo e uma rotina extremamente agitados. A maioria das pessoas acorda cedo para ir para a escola, para o trabalho, para a faculdade. E a maioria de nós, eu creio que isso é algo extremamente comum aqui, a maioria de nós passa o dia inteiro em nossas ocupações. Nós chegamos em casa cansados, muitas vezes exaustos, e à medida que nós enfrentamos essa rotina ocupada, atarefada, cheia de afazeres, nós somos inclinados a inverter as nossas prioridades. Nós somos tentados a não priorizar mais o Senhor. Então, nós não lemos mais a Bíblia como era antes. A oração privada se torna cada vez mais curta e, como resultado, cada um dos nossos afazeres, que antes eram voltados para Deus, agora se tornam destituídos de Deus, se tornam ímpios, por assim dizer. Então, nossa vida, a nossa rotina, quem nós somos se torna uma aridez espiritual, uma aridez de devoção. E é uma questão de tempo, então, para que a insatisfação e o desânimo tome conta da nossa vida. É nesse mar de preocupações, é nesse mar de ocupações, de responsabilidade, que Jesus nos chama a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Ele promete que se nós buscarmos o seu reino, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, nós teremos o que é necessário para uma vida de piedade, para uma vida de devoção, para uma vida agradável ao Senhor, uma vida de satisfação. Mas como saber se de fato nós temos buscado o Senhor? Como, afinal, eu posso ter certeza dessas coisas, realidades invisíveis, realidades espirituais? E eu creio que uma boa resposta seria considerar as nossas prioridades, avaliar aquilo que nós valorizamos. E é isso que nós vamos fazer juntos na noite de hoje, irmãos. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 5. Ageu, no final do Antigo Testamento, você pode abrir no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e voltar até Ageu. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 3, para que nós tenhamos contexto, mas o foco da nossa mensagem nessa noite vai ser o versículo 5. Ageu 1, a partir do verso 3, eu leio da Almeida Revista Atualizada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Essa ordem, nas últimas palavras, considerai o vosso passado, vai ser o foco da nossa meditação nessa noite. Ou, em outras versões, considerai o vosso caminho. Nós faremos isso com a graça de Deus, puxando significado de alguns versículos que estão ao redor. Então, baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Desvenda os nossos olhos nos próximos 30 minutos, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. E que todos nós juntos possamos considerar, Senhor, as nossas prioridades, avaliar a nossa conduta, esquadrinhar os nossos caminhos, nos voltarmos para o Senhor. Que tudo aquilo que há de impiedade nas nossas vidas
seja finalmente abandonado, Pai. Que possamos buscar a satisfação que somente o Senhor pode dar. Tem misericórdia do teu servo, exalta a tua força, Senhor, na fraqueza do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Depois do retorno de Israel para a Babilônia, da Babilônia, melhor dizendo, essa foi a primeira vez que Deus falou com o povo. Então quero chamar a tua atenção para a importância dessa ordem para o povo de Judá e também para a nossa vida. Essa ordem aparece 4 vezes no livro de Ageu. Ela é o tema da mensagem do profeta. E a primeira vez nós já lemos no versículo 5. Ela aparece mais 3 vezes na sequência. O profeta repete aquilo que se tornou o tema da sua pregação, no versículo 7, dizendo: considerai o vosso passado. Mais adiante ele diz: considerai tudo o que está acontecendo, capítulo 2, verso 15. E por fim, considerai, eu vos rogo, capítulo 2, verso 18. Essa ordem então é o fio de ouro que perpassa toda a mensagem do livro de Ageu. É importante, no entanto, nós entendermos o pano de fundo, o contexto histórico por trás desse versículo e por trás do livro. Em 538 a.C., os babilônios saquearam Jerusalém, destruíram o templo do Senhor e levaram os judeus cativos para a nação da Babilônia. 50 anos depois, Ciro, rei da Pérsia, toma a Babilônia e põe um fim ao Império Babilônico. No ano seguinte, o primeiro do seu reinado, ele permite aos judeus voltarem para sua terra natal, e o objetivo desse retorno era muito claro: reconstruir o templo do Senhor. Entre os retornantes, com toda probabilidade, estavam Ageu e Zacarias. Nós encontramos o resumo do que aconteceu naqueles dias no livro de Esdras. Esdras resume no capítulo 5 o que esses 2 profetas lado a lado fizeram pelo Senhor e pelo povo do Senhor. Eu quero ler esse resumo para vocês como contexto para o ministério de Ageu. Esdras 5, versos 1 e 2, diz o seguinte: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, governador, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, o sacerdote, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles, os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Então Deus levanta Ageu e Zacarias para ajudar o povo na reconstrução do templo, que havia sido destruído 50 anos antes por Nabucodonosor. Eles fizeram isso confrontando, encorajando o povo e principalmente os líderes do povo, Zorobabel e Jesua. Agora, a obra que iniciou do templo, que havia sido abandonado, ela volta a ser reconstruída no dia 24 do 6º mês do 2º ano de Dario, no nosso calendário 21 de setembro de 520. Essa informação se encontra no versículo 15 do capítulo 1 de Ageu. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, irmãos, é que houve um período de atraso de 18 anos entre o momento em que eles voltaram, em 538, e a reconstrução, em 520. O povo ficou apático, desanimado, desinteressado no Senhor. Eles sofriam de apatia espiritual, e o templo do Senhor na antiga aliança era a presença do Senhor. Então a apatia deles era pelo próprio Deus. É nesse contexto de desânimo, de apatia espiritual, que a exortação do profeta se encontra. Agora, o que é fascinante, irmãos, ao ler o livro de Ageu é que, assim como esse povo, nós aqui em Belém do Pará, no século 21, podemos nos encontrar procrastinando a vontade do Senhor. E pior, nós podemos ficar como eles, apáticos em relação ao próprio Senhor. Então, o motivo, e é isso que eu quero ver hoje à noite com vocês, o motivo, a causa da apatia espiritual no povo de Judá serve como um espelho para que nós vejamos
o pecado na nossa vida. E é por isso que Ageu é tão relevante para os nossos dias de hoje. O seu livro registra 4 mensagens bem distintas do Senhor, e cada uma delas tem uma data específica, então nós podemos ver no livro onde elas estão. A primeira mensagem se encontra no capítulo 1, nos primeiros 11 versos. Ela foi entregue por Ageu aos líderes daquele povo no primeiro dia do mês. A segunda mensagem começa no capítulo 2, verso 1 a 9, e de acordo com o verso 1 do capítulo, ela foi entregue quase 2 meses depois da primeira mensagem. A terceira mensagem na sequência se encontra no capítulo 2, verso 10 a 19, e de acordo com o verso 10, ela foi entregue 1 mês depois da segunda. E por fim, a quarta mensagem, no verso 20 a 23, vem no mesmo dia que a terceira. Então, Ageu aparece a Judá pelo período de aproximadamente 4 meses, e ele prega 4 mensagens distintas para aquele povo. O nosso objetivo nessa noite é examinar a primeira mensagem dessa sequência, e por isso eu convido os irmãos a olharem para o versículo 5 mais uma vez. Observe a ordem do profeta no versículo 5. Ele diz: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Essa ordem não apenas indica o que eles deviam fazer, o que o povo devia fazer, mas também, de modo implícito, a situação espiritual daquele povo. Como nós já vimos, a condição daquela nação era de indiferença, de apatia espiritual. Eles haviam invertido as prioridades, essa era a causa. E nós podemos ver isso de uma maneira muito mais clara no versículo 4. Eu peço que você olhe na sua Bíblia. Ageu 1, verso 4. Diz assim, Deus falando: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Essa pergunta coloca em xeque as prioridades do povo. A palavra apainelada aqui significa telhado. Então é possível que Ageu estivesse se referindo à conclusão da casa dos judeus. Enquanto a casa do Senhor foi abandonada nos fundamentos, a casa do povo já tinha telhados, estava concluída. E talvez se diga que é irracional demandar que alguém more numa casa sem telhados, mas não é isso. A intenção da pergunta é clara. Que valor vocês estão dando ao Senhor se o seu templo continua em ruínas? Essa é a pergunta de Ageu. E ainda tem mais, essa palavra que nós tocamos inclui também o requinte, o luxo. Ela descreve o revestimento de cedro usado nos palácios de reis como Salomão. Era um artigo de luxo, uma raridade em Israel. Então, que contraste, irmãos, a casa do Senhor lançada às traças de um lado e a casa do povo requintada e luxuosa do outro lado. A idolatria do povo não era mais sacrificar crianças, não era mais adoração de outros deuses ou qualquer atitude externa que fosse evidentemente abominável. O pecado deles era negligenciar as coisas de Deus. Nós podemos estar aqui todos os sábados, irmãos, e ainda assim negligenciarmos o Senhor, e ainda assim agirmos com apatia em relação ao nosso Deus. Nenhum de nós está imune a esse pecado. Esse povo não era a escória de Israel. Centenas de milhares haviam saído, haviam sido expulsos da terra, tirados para o exílio. Apenas 50 mil voltaram. O povo que voltou, teoricamente, seria o mais dedicado, o mais zeloso pelo Senhor. E era esse povo que estava buscando os seus interesses, o seu prazer, o seu conforto. Eles negligenciaram as coisas de Deus. E ao fazer isso, eles tentam abafar a voz da consciência. Eles inventaram desculpas. Olha o que eles dizem no versículo 2. Ageu 1, versículo 2. Não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. E aqui a manipulação se torna ainda mais clara. Desculpas espiritualizadas. Eles não afirmam estar contra o Senhor. Eles não se diziam contrários à construção, mas que ainda não era o tempo adequado. Eles jogaram as culpas nas circunstâncias, mas eles tinham tudo
que eles necessitavam para iniciar a obra. O problema não era a providência. Esdras confirma isso, Esdras 1, verso 6. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gados, coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Ao todo, irmãos, foram 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata, 100 vestes sacerdotais, Esdras 2:69. Eles também receberam o que tinha sido roubado do templo. Então, bacias, facas, taças, 5.400 utensílios no total. E além de tudo isso, eles tinham recursos pessoais, porque eles construíram as suas próprias casas. Eles receberam a liderança que eles precisavam, a oposição dos seus inimigos havia cessado, o próprio rei tinha dado seu apoio, e foram 16 anos que se passaram. Mas o coração insubmisso sempre vai encontrar desculpas. Agora observem como esse comportamento os levou a um estado de frustração. Versículo 6 mostra isso. Ageu 1, versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Aqui Ageu utiliza um recurso poético do contraste. São 5 pares de opostos empilhados um em cima do outro, e todos resultam na insatisfação. Plantar e não colher, comer e não se encher, beber e sentir sede, vestir e não se aquecer e por fim ganhar dinheiro, mas não durar até o fim do mês. É como guardar o salário numa carteira furada. O objetivo com isso, ao utilizar essa técnica, foi enfatizar a miséria daquele povo e deixar claro que os seus esforços eram completamente vãos. Eles eram infrutíferos. Que figura mais gráfica de uma vida de profunda frustração e descontentamento, irmãos. Nada satisfaz, apesar do trabalho duro. E não tem como passar por isso aqui sem sentir a aplicação em nós. Se você se dedicar a trabalhar, a comer, a beber e negligenciar o Deus que dá essas coisas, você viverá uma vida de completa frustração, de descontentamento. Então, irmãos, se vocês têm se perguntado por que a falta de propósito em sua vida, a procrastinação, parece que nada faz sentido, verifique as suas prioridades. Confira se não há uma casa requintada na sua vida, enquanto o templo do Senhor permanece em ruínas. Se as nossas prioridades estiverem erradas, nada vai nos satisfazer. Cada conquista, cada título, cada promoção vai apenas confirmar que existe algo melhor, que existe algo que vá além, que satisfaça realmente o coração. O emprego não vai fazer isso, uma vaga na federal não vai fazer isso, o casamento dos seus sonhos, um mestrado, um doutorado, nenhuma dessas coisas pode preencher o vazio na vida dos nossos irmãos, no nosso coração. E se você se identifica de algum modo até aqui, eu quero que você saia daqui encorajado. Eu quero que você saia daqui olhando para a solução. E o versículo 5 aponta para ela. A ordem no versículo 5 diz: considerai o vosso passado. O verbo considerar significa meditar, refletir, pensar com cuidado. Então, o povo devia olhar para a sua conduta, pesar as suas prioridades e reordenar as suas prioridades. É isso que nós devemos fazer. A partir daquele momento, em Judá, Deus devia ser o primeiro lugar. E assim deve ser conosco. Esse mesmo princípio ensinado aqui no versículo 5, aparece no decálogo com Moisés. O primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a fonte da sua alegria, o seu ânimo, o seu vigor, o motivo de você acordar de manhã deve ser viver para o Senhor. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, em que as pessoas tomam café para acordar e remédio para dormir.
e entre esses dois vivem para si. Por isso, uma vida vazia. Por isso, uma vida sem sentido. Colocando em termos positivos, então, nós devemos amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. A devoção do nosso coração deve ser exclusivamente para o Senhor, o Deus vivo. Nós devemos amá-lo com lealdade, nós devemos servi-lo com submissão, nós devemos honrá-lo com reverência. Com a nossa mente, nós devemos conhecer mais sobre Ele. Nós devemos estudar, nos aprofundar nos atributos do Senhor. O seu amor, a sua soberania, a sua santidade. Por sinal, quantos problemas, irmãos, seriam resolvidos só com isso, conhecendo o Senhor. Nós somos chamados a nos relacionar com Ele, a caminhar com Ele. Essa é a nossa missão. Com as nossas afeições, nós devemos ter uma paixão por Deus. Devemos ter ânimo por Deus. Deus odeia frieza. Ele quer que nós sejamos fervorosos. Olha a canção de Maria em Lucas 1. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O Salmo 73, a quem tenho no céu, senão a Ti. E na terra nada mais desejo, além de estar junto a Ti. As nossas emoções importam para Deus, irmãos. E por fim, com a nossa vontade, nós devemos desejar o Senhor. Ele deve ser o alvo do nosso desejo, o alvo do nosso prazer. Nós devemos desejar a vontade do Senhor. Nós devemos tomar decisões pautadas na vontade do Senhor. E para que nós possamos fazer isso, a resposta de Ageu para nós é: considere as suas prioridades. Reconsidere os seus caminhos. Nós também temos coisas que Deus nos confiou para fazer. Nós temos uma obra para fazer no Novo Testamento. E nós podemos cair exatamente no mesmo erro. Ainda não é tempo, o tempo de servir o Senhor. Ainda não é tempo, o tempo de louvar o Senhor. O tempo de dedicar minha juventude ao Senhor. Tempo de abandonar aquele pecado. O Senhor nos chama a fazer certas coisas, irmãos. Prioridades. As nossas vidas precisam ser ajustadas ao padrão revelado do Senhor. A nossa vida sempre vai provar o que é uma prioridade para nós. Então considere as suas finanças. Como você tem usado o seu cartão, o que você tem feito com o seu dinheiro, as suas finanças vão mostrar o que é uma prioridade para você. Considere a sua rotina. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Quantas horas por dia você passa no celular? O Brasil é campeão nisso, são 5 horas em média. Tem gente que vai até mais. Considere as suas conversas, considere os seus pensamentos, considere as suas amizades. As pessoas com quem você anda vão mostrar as suas prioridades. A questão em Jerusalém era muito mais básica do que casas de luxo, painéis de cedro. O povo priorizava comida. O povo priorizava bebida, roupas. Por isso eles não buscavam o Senhor. Eles estavam ocupados, correndo atrás dessas coisas. E é aqui onde entra a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem do Sermão do Monte. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso significa tornar a justiça de Deus, ou seja, a santidade de Deus, o relacionamento correto com Deus, a prioridade das prioridades, a verdadeira prioridade na nossa vida. Em outro lugar, Jesus disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. João 6,27. Esse tipo de prioridade é incompatível com a vida de insatisfação. Viver dessa maneira, ensinada por Jesus no Sermão do Monte, é inconsistente com a vida de descontentamento, com a inveja, com a reclamação. Isso é o resumo de Ageu, irmãos, nos lábios de Jesus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E Jesus foi o exemplo supremo da sua doutrina. Durante 33 anos e meio, ele fez exclusivamente a vontade do Pai. João 6,38 resume a sua vida dessa maneira:
E esse texto tem sido copiosamente citado aqui pelo pastor Hiker, João 6:38. Pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é o padrão supremo de prioridades, uma vida inteira voltada para a glória de Deus. Esse era o objetivo da mensagem de Ageu, para os judeus naquela época, no pós-exílio, e também para nós. É muito mais do que fazer, irmãos. Se trata da glória de Deus. É isso que está em questão. Olha o que diz o versículo 8 na tua Bíblia. É uma ordem do Senhor. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O templo do Senhor simbolizava a sua glória. Quando os povos ao redor olhavam para Jerusalém e viam o templo do Senhor, eles sabiam que Deus estava com eles. E quando o templo saiu de lá e foi para outras nações, ele foi com uma maldição. O templo do Senhor era a sua glória. Então, tanto lá, no Antigo Testamento, como agora, em Belém do Pará, não se trata de uma construção. Não se trata de sair por aí fazendo coisas. O cristianismo nunca foi uma lista de afazeres. O cristianismo nunca foi só fazer, só servir, é ser, é estar conectado com a videira verdadeira. O templo do Antigo Testamento existia para a glória de Deus. A igreja no Novo Testamento existe para a glória de Deus. Então, a força motora para uma vida de piedade, de crescimento espiritual, é um amor sincero, autêntico, pela glória de Deus. É quando nós dedicamos completamente as nossas vidas, que nós encontramos a verdadeira vida no Senhor. E aqui cabe uma ilustração para nós. Um sistema antigo de astronomia colocava a Terra como centro do universo e fazia o Sol e as estrelas girarem ao redor do planeta. Seus dois princípios fundamentais eram, número 1, imobilidade da Terra, e número 2, a sua centralidade, a posição central no universo. Assim, tudo mais que existia girava em torno do planeta Terra. Esse é o geocentrismo, creio que muitos conhecem. Da mesma maneira, prioridades erradas colocam o homem no centro do sistema da vida. E tudo mais tem que girar em torno dele. O homem que faz isso adota exatamente os mesmos princípios. Em primeiro lugar, ele se torna imóvel como a terra. Aquilo que ele é, ele nunca deixa de ser. Seus planos estão sempre certos, seus valores são infalíveis. Suas preocupações sempre legítimas. Tudo que ele faz, sente e pensa está certo. Por isso ele não aceita críticas. E ele não pode mudar. Em segundo lugar, a sua posição é central. Tudo mais que existe, existe para servi-lo. Então todo o universo deve cooperar com seus planos. Suas opiniões devem ser sempre aceitas. E tudo quanto ele faz é filtrado pelo seu interesse. O que eu ganho com isso é a pergunta que o motiva. Assim como o Sol continua sendo o centro do sistema solar, nós sabemos disso. Não cabe ao homem esse papel, irmãos. Não cabe ao homem esse lugar. Coloquemos então Deus em primeiro lugar. Assim como o Sol permanece no centro do sistema, nos dediquemos à sua glória, que Ele seja o centro da nossa vida. Que Ele seja o alvo das nossas ações. Não é que é errado comer, não é que é errado se vestir, comprar roupas, trabalhar. Tudo isso é legítimo, mas feito para o Senhor. Que as nossas ações visem a glória de Deus. E não há nada que glorifique mais a Deus, irmãos, do que uma vida de santidade. Eu quero concluir aqui, resumindo o que nós vimos até agora. Queridos, nós podemos ter prioridades erradas. Você está sujeito a essa tentação. Nosso coração tende a priorizar as coisas erradas. O nosso pecado vai sempre nos inclinar para isso. E nós vimos aqui as consequências. Uma vida vazia, de insatisfação, descontentamento, apatia. Esse perigo existe, ele é real. Você precisa considerar as suas prioridades.
E caso você esteja hoje aqui e não conheça o Senhor, você sabe que você é um descrente, que você não tem um relacionamento com Deus, e você entende que a sua vida está manchada pelo pecado, você sente o peso da lei, saiba que Jesus veio para você. Só existe uma maneira de priorizar o Senhor, é sendo um crente em Cristo Jesus. Que você seja um convertido, que você seja um verdadeiro discípulo. Só então o Espírito Santo vai habitar em você e Ele vai te capacitar a priorizar o Senhor. Então, se você não fez isso ainda, eu te convido a fazer nessa noite. Que essa noite seja a noite que você diga: sim, Senhor, eu quero priorizar o Senhor na minha vida. Eu quero te ter como centro da minha vida. Eu quero viver para aquele que morreu por mim. Faça isso a Ele. Ele mesmo prometeu na sua palavra: quem a mim vier, eu jamais rejeitarei. Mas talvez você seja um crente em Cristo Jesus. Talvez você esteja caminhando há um tempo com Ele, mas você pecou, você sabe disso, você caiu. Talvez você tenha deslizado na vida cristã, esquecido a sua vida devocional, acumulado prioridades erradas por muito tempo. Eu tenho certeza, irmão, que Deus está disposto a te levantar, a te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, e que você viva para Ele, e que você possa experimentar novamente essa vida abundante que há no Senhor. Todos nós, irmãos, estamos diante do Senhor. E o mesmo Deus que disse: considerai o vosso passado, também diz: eu estarei com vocês. Eu concluo então com o versículo 13 do capítulo 1. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Considere suas prioridades. Eu sou convosco, diz o Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós não sabemos priorizar aquilo que é correto. E te agradecemos pela oportunidade de parar e considerar as nossas vidas. Pedimos que, mediante a doce influência do Teu Santo Espírito, nós possamos fazer isso em verdade nessa noite. Possamos enxergar os ídolos nos nossos corações, esquadrinharmos os nossos caminhos, considerarmos as nossas prioridades e nos voltarmos para o Senhor. Que todos nós aqui possamos sair energizados no poder do Espírito Santo, crendo que o Senhor está conosco, para nos abençoar, para nos perdoar de todo o pecado que nós cometemos. Que a esperança do Evangelho de Cristo Jesus continue diante dos nossos olhos, nessa noite e para sempre, Senhor. E é em nome dele que nós oramos. Amém.